Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Iniciamos hoje a nossa segunda aula do Catecismo, só retomando um pouco da primeira aula do Catecismo. Gostaria de que nós acompanhássemos na leitura, né? Passei para vocês o nosso catecismo, a versão que eu tenho aqui, a versão da editora Loyola, né? E nessa versão da Loyola nós temos duas cartas de apresentação, né? A primeira carta de apresentação é a carta apostólica Letamur Magnoperi, que é nos alegremos-nos grandemente, né? Que é do João Paulo II. E a segunda carta é a Fidei Deposito, que é o depósito da fé, né? Que foi a carta propriamente dita do lançamento do Catecismo da Igreja Católica. Então seria interessante que a gente lesse essas duas cartas aqui, são cartas interessantíssimas, né? E na primeira aula nós também lemos o prólogo, nós comentamos sobre o prólogo. Eu não falei especificamente até que número ela iria, mas ela vai até o prólogo vai até o número 25. Bem, perfeito, falamos da primeira aula. Retomamos para a nossa aula de hoje, que é a segunda aula do nosso catecismo. Entramos no catecismo, né? Entramos na primeira parte do nosso catecismo. A primeira parte do nosso catecismo, como nós dissemos, é a profissão de fé. A profissão de fé que é o credo, né? Nós vamos estudar o credo. Falando da profissão de fé, evidentemente, na primeira sessão, né? Eu creio, nós cremos. Perfeito. Que é isso, né? Em que eu creio? Para a gente entrar nisso, em que eu creio, é necessário que a gente coloque a primeira parte toda. O que constitui a primeira parte toda do nosso catecismo? Ela constitui basicamente do seguinte: primeiro vem a crença, né? É o esforço do homem para chegar até Deus. Depois vem a revelação, né? E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Deus se revela ao homem, Deus revela a sua própria natureza ao homem. E na terceira parte nós vemos a fé propriamente dita. Que é a fé? A fé é a resposta do homem para Deus. Deus respondendo, o homem respondendo ao Deus que se revelou. Se a gente parar para pensar bem, nós vemos que somente a nossa Igreja Católica é que tem fé. Todas as outras igrejas, elas têm crenças, porque todas as outras igrejas são esforços do homem para chegar até Deus. É só a nossa Igreja Católica que tem a fé. Por quê? Porque a fé é a resposta do homem para a revelação de Deus. Em nenhuma outra religião nós vemos a revelação de Deus. A revelação de Deus somente na Igreja Católica. Perfeito. Entramos no capítulo 1, né, que vai dizer para nós: o homem é capaz de Deus. O homem ele tem um desejo natural de Deus. Mas para dizer desse desejo natural do homem para Deus, é necessário que a gente fale do homem, né? O homem ele não tem a sua completude dentro de si. Podemos dizer que o homem é fora de centro, o homem ele é excêntrico, o homem ele tem um vazio dentro de si que não pode ser preenchido aqui. Se nós pegarmos todos os outros animais eles têm a completude dentro de si mesmos. Os vegetais têm a completude, a felicidade, a plenitude dentro de si. O homem não. O homem ele tem um vazio dentro de si. Falta algo para o homem. É necessário que a gente reconheça que falta algo para o homem. Vem dizer para nós, Santo Agostinho, é interessante que eu leia, Santo Agostinho vem falar sobre este vazio, né?
Santo Agostinho diz assim: vós sois grande, ó Senhor, e altamente digno de louvor, grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem, que revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmos o incitais a isso, fazendo com que ele encontre as suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Isso está dito nas Confissões de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vem falar em várias outras passagens sobre este vazio do homem, sobre esta incompletude do homem. Por que ele fala sobre isso? Por que o homem tem esse vazio? Por que o homem tem essa incompletude dentro de si? Porque somente Deus pode preencher o coração do homem. Somente Deus pode trazer a verdadeira felicidade para o homem. E é por isso mesmo que Deus plantou no coração do homem aquele desejo de o buscar, aquele desejo de se achegar a Ele, de buscar a Deus, de procurar a Deus e de conviver com Deus, né? Foi Deus mesmo quem plantou no coração do homem isso. Então, podemos dizer que o homem é capaz de Deus. E nós vamos ver mais lá na frente que o Concílio Vaticano II diz que nós podemos conhecer a Deus pela razão natural, mas não faz parte dessa nossa sequência, né? Nós podemos, voltando em Santo Agostinho, nós podemos ver que na cosmovisão de Santo Agostinho, que é a cosmovisão? É a visão do mundo que Santo Agostinho tinha. Ele achava que o mundo era constituído de 4 elementos, né? Terra, ar, fogo, terra, ar, fogo e ar, né? Esses 4 elementos, os 4 elementos básicos que formam, que na cosmovisão de Santo Agostinho, que formariam a Terra. Santo Agostinho vai dizer que tudo se completa nesses 4 elementos, né? Todas as coisas se completam nesses 4 elementos, né? Ele dá até vários exemplos, né? Da folha que é queimada, né? Então a parte que pertence ao fogo é consumida e a parte da folha que pertence ao fogo vai para o fogo. A parte da folha que pertence ao ar, ela sobe. A parte da folha que pertence à água, ela se transforma em água novamente. A parte da folha que pertence à terra, ela se transforma em cinza e volta para a terra. Então, todos os elementos têm a sua completude nesses quatro elementos. Vai dizer para nós Santo Agostinho que existe um 5º elemento, e ele justamente sobre esse 5º elemento que ele fala que é o elemento do homem, a quintessência. Existe um 5º elemento. O que é este 5º elemento? Este 5º elemento seria a alma. E a nossa alma, assim como todos os outros elementos, todos os outros seres criados tendem para os 4 elementos, a nossa alma tende para Deus. E nossa alma não repousa enquanto não chegar até Deus. A nossa alma não repousará, a nossa alma não atingirá a sua plenitude enquanto não chegar até Deus. Nada é capaz de preencher o coração do homem. O homem é um ser inquieto. O homem é um ser que não tem a quietude dentro de si, porque somente Deus pode trazer esta quietude, somente Deus pode trazer esta paz para o homem, né? O desejo de Deus ele está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E vai dizer para nós o nosso catecismo: Deus não cessa de atrair o homem para si.
e é somente em Deus que o homem pode encontrar a verdadeira felicidade, somente em Deus o homem pode encontrar a verdade, que não cessa de procurar. Isso nós vamos ver no número 27 do nosso catecismo. Mas, apesar de o desejo de Deus estar inscrito no coração do homem, apesar do desejo de buscar a verdade estar inscrito no coração do homem, de buscar a felicidade estar inscrito no coração do homem, esta fé, este desejo, esta vontade, esta tendência, ela pode ser esquecida. Só voltando um pouquinho, é preciso dizer que todo homem é um ser religioso. Não existe um homem que seja puramente ateu, né? Um homem ateu é um homem que falta algo, é um homem faltante, faltou algo no homem. O homem se esqueceu, ele entra neste esquecimento. Não existe um homem que não busque a Deus, não existe um homem que não tenha essa tendência de buscar a Deus. A própria negação de Deus no ateu faz parte desta tendência do homem de buscar a Deus. A própria negação, né? Ele busca pela negação, né? E, como disse, esta união íntima, esta união vital, este desejo, ele pode ser esquecido, ele pode ser ignorado e ele pode ser até rejeitado explicitamente pelo homem. Quais as origens que levam a isso, né? Nós temos aqui no nosso catecismo citadas algumas causas, né? Algumas causas deste esquecimento. A primeira é a revolta contra o mal. O homem que se revolta contra o mal, ele acaba esquecendo de Deus. Não é possível que Deus, sendo bom, nós vivamos num mundo mal desse jeito. É a primeira origem. A segunda, a ignorância ou a indiferença religiosa. Existe uma ignorância própria nossa, que nós não podemos conhecer todas as coisas, só que existe uma ignorância que a gente quer ignorar mesmo, a gente deseja ignorar, a gente não quer ver, é uma cegueira, né? Uma cegueira espiritual, e essa cegueira leva a essa indiferença religiosa. Eu não quero ver, eu não quero saber. Ignorância e indiferença religiosa são a mesma coisa. Depois nós temos uma terceira causa, que é o mau exemplo dos crentes. Muitas vezes o homem, pelo mau exemplo das pessoas que estão vivendo na fé, pelas pessoas que estão vivendo dentro da igreja, o homem acaba se desgostando, né? Desgostando da busca de Deus, desgostando da busca dessa felicidade íntima dentro dele, falando, não é possível, né? Haver homens que cometem essas fraudes, que cometem esses erros, que cometem esses pecados, né? Faz parte, né? É até um tipo de revolta contra o mal, né? Uma revolta contra o mal praticado pelos membros da igreja que deveriam dar exemplo. Então, o mau exemplo dos crentes é um dos motivos deste esquecimento, desta renúncia, desta rejeição, né? Um quarto exemplo nós podemos ver que são as correntes de pensamento hostis à religião, né? Nós vemos, especialmente nesses últimos séculos que nós temos vivido, várias correntes hostis à religião, várias correntes hostis a nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus. Então, essas várias correntes, e logicamente, elas têm uma estrutura lógica assim, muito perfeita dentro de si, muito convincente dentro de si, mas que carregam dentro de si a mentira, carregam dentro de si a falsidade. Nem tudo é falso, evidente. Disse que o diabo, para ele mentir bem, ele conta 9 verdades e na última ele conta uma mentira, para que a mentira pegue, né? Nessas correntes de pensamento nós vemos também a mesma coisa, nós vemos as falsificações, nós vemos muitas verdades e algumas falsificações sutis em determinados aspectos, em determinados pontos, mas tem uma estrutura lógica perfeita, tem um convencimento perfeito, né? Tem uma retórica
forte, uma retórica perfeita, que infelizmente levam muitas pessoas a desacreditarem da religião, a desacreditarem desta busca natural de Deus que o homem tem. Por fim, nós vemos como a quinta consequência, essa quinta consequência, ela está enraizada em nós devido ao nosso pecado, é exatamente o medo de Deus, né? Aquela atitude de Adão que se esconde de Deus. A hora que ouve os passos de Deus, Adão se esconde de Deus, né? É aquele medo, o medo do pecador que se esconde e foge. Então são essas 5 causas, né? 5 origens, 5 causas: revolta contra o mal, ignorância ou indiferença religiosa, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, por fim, o medo de Deus por parte do pecador. Evidente que se nós temos os impedimentos, se nós temos essas causas que impedem, nós também temos as vias do conhecimento de Deus. E as vias do conhecimento de Deus, elas são menos complexas do que as vias do desconhecimento, né? Das vias do esquecimento, as vias da rejeição. As vias do conhecimento de Deus, elas estão em basicamente 2 coisas. Primeiro no mundo criado, depois no próprio homem. O mundo material, o mundo criado por Deus, ele tem várias e várias belezas, ele tem várias e várias coisas belas que nos levam ao conhecimento de Deus. Se a gente observar, a gente verá sinais da presença de Deus. E vai dizer para nós, o grande doutor Santo Tomás de Aquino, ele propõe, na observância do mundo criado, ele propõe as suas 5 vias para o conhecimento de Deus. Nós não entraremos aqui nestas 5 vias, deixa eu ver se eu acho aqui onde estão. Ela está aqui no número 32, né, que fala justamente dessas vias para chegar ao conhecimento de Deus, partindo da criação, mundo material e a pessoa humana. Falando do mundo, falando das 5 vias de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino ele parte a partir do movimento, a partir do devir, a partir da contingência, da ordem, da beleza do mundo, se pode conhecer a Deus como origem e fim do universo. Essas 5 vias nós podemos até estudar em separado, essas 5 vias aqui, mas não é o momento apropriado. Basta dizer que podemos chegar ao conhecimento de Deus através do mundo criado, através do mundo visível. Se a gente acompanhar aqui no Catecismo, ainda no número 32, a gente vai ver o seguinte: São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Isso está em Romanos 1, 19 a 20. Tornou-se inteligível. Inteligível é acessível à nossa inteligência. Através das realidades criadas, nós podemos acessar a Deus através da nossa inteligência. Vai dizer Santo Agostinho, essa é a parte mais bonita, né? Santo Agostinho diz assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades, todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor, confesse-o. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, do original Pooker, não sujeito à mudança? Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem a fez senão o belo, não sujeito à mudança? Então, interrogando as criaturas, interrogando as coisas criadas, que dizem: olha-nos, somos belas, nós podemos chegar à consciência de que existe um Deus
que deu origem a todas elas. A segunda via nós temos o homem, né? O próprio homem. O homem com a sua abertura à verdade, o homem com a sua abertura à beleza, o homem com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade, com a sua voz, com a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. E mediante isso nós podemos ver que o homem tem uma alma, sinais de uma alma espiritual. Através disso, nós podemos ver que existe um sinal de uma alma imortal no homem, de uma alma espiritual no homem. Eu estou avançando um pouco para o conhecimento da imortalidade, né? Para a consciência da imortalidade, mas é exatamente isso. Quando nós tomamos consciência da nossa alma espiritual, quando nós tomamos consciência da nossa alma imortal, nós vemos que por trás desta alma existe um Deus Criador. Existe um Deus que aí é um ponto importantíssimo, um Deus que é causa e um Deus que é fim. Veja, o homem não tem dentro de si nem a causa de si próprio, nem dentro de si ele tem o fim de si próprio. Então, vendo isso, o homem vê que deve existir algo há fora do homem, que é muito maior do que o homem, que é a causa do seu ser, que dá o seu ser, que dá a substância ao seu ser, e algo há que dá a finalidade para a vida do homem. Então, através dessas duas coisas, através do conhecimento das coisas materiais, do mundo criado, do mundo visível, que é a mesma coisa, através daquilo que está fora de nós e que é visível e que é material e que é o mundo criado, nós podemos ver a Deus, nós podemos intuir a presença de Deus, nós podemos inteligir a presença de Deus e através da nossa própria alma imortal, nós também podemos intuir, nós podemos inteligir a presença de Deus. E é este Deus que futuramente se revela, né, para o homem e que espera do homem esta resposta, né? Falamos das 5 vias, né? E quando nós olhamos para a criação, é impossível que nós não percebamos sinais claros da existência de Deus. É impossível, né? Olhando para a nossa alma, é impossível nós não vermos que Deus criou a nossa alma. Voltando um pouco na parte em que eu falo sobre o vazio do homem, nós olhamos, todos os animais têm o seu desejo correspondido. Né? Todos os animais. Né? Eu gosto até de citar o exemplo do leão. Né? O leão, na hora que vê o cervo, ele parte para cima do cervo, mata o cervo, come o cervo. Então, o desejo do leão ele foi correspondido. Ele foi satisfeito. A árvore que produz o seu fruto, que sai da semente, produz o seu fruto e que faz esse fruto cair e produzir uma nova árvore, ela realizou o seu desejo em si. Né? Tanto as árvores, tanto o mundo vegetal quanto o mundo animal, eles têm em si o seu desejo correspondido. O desejo é plenamente correspondido. O homem não tem este desejo correspondido, porque o homem deseja o próprio Deus. Né? E é preciso dizer que o sentido de qualquer coisa, ela está sempre fora da coisa. O sentido de qualquer coisa que nós temos nunca pode estar dentro de si. Ela sempre terá que estar fora. Né? Qual que é o sentido da vida do homem? O sentido da vida do homem, ela está, evidentemente, obedecendo essa regra, ele tem que estar além da vida, ele tem que estar no além-vida, ele tem que estar no céu, ele tem que estar no Deus. E este vazio temporal que nós sentimos é uma prova da existência de Deus, é uma prova de que nós temos esse sentido fora de nós e que esse sentido fora de nós é o próprio Deus.
E para provar isso que eu estou dizendo, nós temos o relato de várias pessoas que estão no céu e que nos contam isso. Várias pessoas que voltaram do céu por permissão de Deus e que contam isso para nós, e que contam que isto existe, que o céu existe, que lá, aliás, várias pessoas que contam que o céu existe, que o purgatório existe, que o inferno existe, por permissão específica de Deus, né? Voltando para a causa e fim, nós não temos em nós nem a nossa causa, nós não temos em nós nem o nosso fim. E nós participamos do ser de Deus. Nós somos um ser, mas nós não somos um ser com causa nem com finalidade em nós. E o nosso ser, ele encontra o ser somente em Deus. Deus nos chama. E Deus nos chama e Ele convida o homem a responder. E nós entramos neste momento aqui no principal mistério da nossa fé, no principal mistério da nossa fé católica, que é justamente o mistério da encarnação. No mistério da encarnação nós temos exatamente este chamado de Deus. Deus chama, Deus convida, Deus propõe, e Maria responde, e responde eficazmente, e responde se colocando na condição humana, exatamente na condição humana. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é nesta resposta que Deus age, e é nesta resposta que Deus cria, e é nesta resposta que Deus inicia a sua revelação. E iniciando a sua revelação, Ele inicia todo o seu caminho de amor, todo o seu caminho de redenção. Espero que tenha ficado claro este nosso primeiro capítulo. Então, do número 26 até o número 49 é a tarefa de casa para nós. Lembrando que nós, se precisarmos perguntas, questionamentos, sugestões, por favor, mandem pelo e-mail cof.projetogotas@gmail.com cof.projetogotas@gmail.com. Não pretendo desativar ali os comentários na página, mas gostaria que a nossa comunicação se desse por e-mail. Se for uma dúvida relevante para todos, nós responderemos num próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.